A pauta hoje aqui no Jornalismo da Clube é regularização de imóveis rurais. Proprietários de determinados tipos de imóveis rurais têm a obrigatoriedade de regularizarem documentações destes imóveis que estão localizados na chamada área de fronteira, e não faixa de fronteira. Nós vamos tratar desse assunto com o advogado Paulo Roberto Couto, ele que é especialista em direito agrário, tem muito acompanhamento, experiência nesse assunto, em ações relacionadas a isso, e vai trazer informações, orientações. Paulo, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Clube. Obrigado, bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da Rádio Clube. É sempre um prazer estar aqui na rádio, trazendo informação jurídica aí para todos os interessados, produtores, familiares de produtores, e também a população em geral, porque isso é uma situação que envolve a população como um todo, falar em faixa de fronteira, eu já tive até, inclusive, participando de um livro que é Regularização Fundiária, Experiências Regionais. Se o pessoal quiser acessar pela livraria do Senado Federal, e eu tratei justamente na época, já em 2022, sobre esse assunto, essa controvérsia que envolve faixa de fronteira. Pois é, o que vem a ser a faixa de fronteira? Então, assim, eu acho que seria interessante a gente fazer um resgate histórico até para o pessoal entender qual é a origem desse termo, e a origem desse regime jurídico diferenciado que é os imóveis em faixa de fronteira. E nós aqui, que estamos numa região de fronteira, a gente acaba vivenciando com mais presença esse fato. Então, quando na época do Império, a Lei de Terras de 1850 regularizou a situação fundiária no Brasil, o Brasil fazia pouco tempo que estava independente, ele criou a figura da faixa de fronteira, que na época eram 10 léguas, que seriam 66 quilômetros. Qual que era o critério? Por que 10 léguas? Falava-se muito que era o alcance de um tiro de canhão. Então, na época, o armamento bélico na época era nesse sentido. Então, em 1850, criou-se essas faixas de fronteira. Nesses locais que foram instaladas as colônias militares, você tem aqui no Chopin, em Xanxerê, a colônia militar do Chapecó, que estavam localizadas próximas às faixas de fronteira justamente para a segurança do país. É importante lembrar que a nossa região aqui de Palmas teve um conflito, não chegou a ser armado, mas teve um conflito possessório com a República da Argentina, que foi a questão de Palmas, que só foi solucionado definitivamente em 1895. Então, existia então essa possibilidade de conflitos, Teve a Guerra do Paraguai também, Então, existia essa necessidade de criar então essa faixa para a segurança nacional, que o próprio Império, detinha propriedades sobre essas terras, Então, criou-se essa faixa de 66 quilômetros. Com a proclamação da República, em 1889, e posteriormente a Constituição de 1800 e a primeira Constituição Republicana de 1891, ela estabeleceu que as terras devolutas, que seriam aquelas terras não ocupadas por particulares, não utilizadas pelo poder público, que seriam devolutas por serem devolvidas ao Estado, elas não mais pertenceriam à União, mas aos Estados, aos Estados-membros. E aí, então, os Estados acabaram pegando essas terras devolutas e destinadas a particulares, etc., conforme o regime jurídico próprio de cada Estado. Mas ressalvou-se nessa Constituição as terras em faixa de fronteira. Então, teoricamente, essas terras localizadas em faixa de fronteira não teriam sido devolvidas aos Estados. Elas permaneceriam como territórios federais. Da União. Com a legislação, quem trataria sobre esses imóveis seria justamente a União. E aí é que gera o grande problema que a gente está até hoje discutindo. Porque o que acontece? Só para fazer um parênteses, depois com a Constituição de 34, essa faixa acabou aumentando de 66 quilômetros para 100 quilômetros. E depois, em 37, na época do Getúlio Vargas, passou para 150. Tá? Aí veio uma lei em 55 regulamentando essas situações,
E as constituições posteriores acabaram estabelecendo a área de 150, que é hoje, 150 quilômetros. E o que acontece? Estão pegando lá no gancho lá da situação da devolução das áreas, e a Constituição de 1891 da República, então, concedeu aos estados as terras devolutas. O que aconteceu? Os estados acabaram titulando essas terras em faixa de fronteira, muitas vezes, não sei todas, não sei se em todos os casos, né, porque a faixa de fronteira hoje são milhares e milhares de quilômetros, muitos estados e muitas pessoas envolvidas, mas o pomo da discórdia seria nesse sentido, nas hipóteses em que o Estado concedeu terras sem a oitiva da União, do Conselho de Segurança Nacional. E aí qual que seria a ligação? Como existe essa nulidade, justamente no título que gerou essa concessão originária, então esses títulos seriam considerados nulos. E aí, o que acontece? A partir da década, já entrando no assunto então da regularização, o que gerou? Gerou um conflito, né? Muitas vezes algumas pessoas tiveram dificuldade, inclusive em ações de uso capião, né? De conseguir provar a origem regular desse imóvel, e aí o legislador teve que resolver esse problema, porque são muitas pessoas e gera uma instabilidade social da pessoa que está lá, ocupando, produzindo, dando função social da propriedade, mas o seu título, ele terceiro de boa-fé, lá em 1890, 1900, ele se depara com uma situação, mas aqui o Estado, na verdade, titulou onde não deveria. E aí legislações acabaram sendo realizadas ao longo do tempo, isso não é uma questão nova, na década de 60, 70, 90, já se discutiu isso, para garantir a possibilidade dessas pessoas que estão ocupando a área, essas pessoas que estão dando função social à sua propriedade, tá? Não é grileiro, não é criminoso, não são criminosos, para regularizar a sua propriedade. E aí uma série de legislações acabaram sendo editadas para a pessoa poder ratificar o título. Então, ratificação é você apresentar para o Estado dizer, não, realmente houve uma falha aqui, mas é possível corrigir essa falha. Pois é, só antes de entrar na pauta da ratificação, bom, falando de 150 quilômetros, né, dessa faixa, é considerada uma faixa de fronteira. Vamos pegar então, e são 150 quilômetros em linha reta, não é 150 quilômetros por rodovia, né? Não, na verdade, você pega a margem, a divisa do Estado fronteira, né, do Estado nacional, do país, e puxa uma linha. Então, ela é irregular. Mas então, se nós pegarmos essa linha reta de 150 quilômetros, por exemplo, Palmas entraria como um município dentro da faixa de fronteira? Uma pequena fração. Uma pequena fração ali, divisa com Cleveland, ali, nessa região ali, ele pega uma... Então existe, respondendo, acrescentando, uma parte, não, alguns produtores de Palmas, né, nós estamos falando aqui na rádio que é de Palmas, né, tem que estar atento em relação a isso. Então vamos pegar os nossos vizinhos, Clevelândia, Mangueirinha, os abelardenses, Abelardo Luz, Passos Maia, entram também? E entram também, na verdade assim, Clevelândia quase que totalmente, Honório Serpa quase totalmente, Mangueirinha também quase que totalmente, Abelardo Luz uma maior parte do município, né, não totalmente, mas a maior parte, até Chapecó também, né, então assim, tem uma... Até se o ouvinte quiser procurar na internet, existe já tem mapas, né, que eu até acabei não trazendo aqui, mas a gente tem como acessar essa informação, né, inclusive procurar, tem um site, se não me engano, no INCRA, que coloca, então, todos os municípios do Brasil localizados em faixa de fronteira, com a quantidade de território, também tem essa informação pública e dá para acessar. Eu até tenho dado aqui, da quantidade de quilômetros quadrados. Então a gente tem no Brasil 1,4 milhão de quilômetros quadrados. Em faixa de fronteira. Em faixa de fronteira.
Então são diversos estados, né? Bom, do Rio Grande do Sul ao Amapá, né? Exato. Ao Amapá. Todos os estados que fazem divisa com outros países São sujeitos a esse regime jurídico, digamos assim, né? Tecnicamente falando. Pois é, e onde é que entra então essa parte que ganhou muito destaque, né, agora recentemente, que é essa regularização de imóveis rurais nessa parte de fronteira? Certo, então no ano de 2015 foi editada uma lei, né, mais uma lei, né, concedendo um prazo, na época foi 10 anos, 10 anos que foi concedido. Depois houve não foi, foram 4 anos no primeiro momento, depois foi prorrogado por mais 4 anos essa possibilidade de fazer essa ratificação. A lei ela é um tanto genérica, né? Ela não estabeleceu os critérios e a forma que seria realizado isso. O que ocorre? Essa lei ela foi discutida no STF, um determinado partido político aí entrou com uma ação dizendo que ela era inconstitucional. O STF decidiu pela constitucionalidade, fez algumas interpretações conforme que a gente fala, né, que é interpretação conforme a Constituição de alguns dispositivos, né, mas finalizou o julgamento, salvo engano, foi em 2023, 2024. Então existiu uma lei lá de 2015 que ela foi discutida e só foi finalizada, então declarada constitucional agora em 2023, 2024. E aí, além disso, não havia na época um procedimento padrão para se fazer essas regularizações. E o que acontece? Os tribunais de justiça, as corregedorias de justiça do foro extrajudicial, que são as normas que regulamentam os cartórios, nesse caso aqui o cartório de registro de imóveis, cada estado acabou adotando um procedimento. São similares, mas não são, digamos assim, padronizados num plano federal. Isso é muito recente. O Paraná faz alguns anos que fez isso. E Santa Catarina, por exemplo, foi esse ano. Foi em fevereiro, março, que foi introduzido, então, essa possibilidade. E o que se percebeu? Somado ao fato de que a lei ainda estava sendo discutida, não havia um padrão seguro para se fazer isso, só foi feito depois. Viu-se a necessidade de prorrogar esse prazo. E de fato, até a gente até não combinamos, né, mas foi aprovado então na Câmara no mês passado, né, a prorrogação, e agora, nessa semana, aí, acho que foi terça-feira foi aprovado pelo Senado, então uma prorrogação por mais 5 anos. Para fazer essa regularização. Então o que a gente tem? A gente tem agora vai para a sanção presidencial, né? Não vejo motivos para que seja vetado, né? Até porque isso envolve milhares de pessoas, pequenos, médios e grandes proprietários, né? Então afeta a todos. Então não vejo motivo para que seja vetado o projeto de lei. Então os produtores terão mais 5 anos para se organizar. Além disso, então existe no Congresso Nacional, então, 2 projetos de lei. Pelo menos 2 projetos de leis que estão mais avançados. Então, esse dos 5 anos que foi aprovado. Existe um outro projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e o Senado, na verdade, acabou não aprovando em regime de urgência, ele pediu prazo para regulamentar, aí para ser analisado, que seria criar um padrão federal para que estabelecer os procedimentos dessas regularizações. Então, você tirar então da questão eminentemente cartorária, estadual, e trazer um padrão, então, assim, para aqueles que desejam e necessitam e são obrigatórios, né? Nem todo mundo é obrigatório, tem que fazer um estudo da matrícula do imóvel, né? Então, a forma é essa. E aí dá segurança jurídica, cria uma situação uniforme, né, no território nacional para fazer isso. Pois é, por se tratar, né, para ficar de entendimento geral, né, não seria exatamente isso, mas por se tratar de um território federal, essa faixa de fronteira,
O proprietário, ele é de fato proprietário da área ou ele é um detentor da posse dessa área? Certo, essa é uma preocupação e esse seria a discussão existente nesses tipos de imóveis que estão localizados em faixa de fronteira. Então, qual que é o entendimento? Como é uma área indispensável à segurança nacional, mas aí existe a jurisprudência tem trabalhado no seguinte sentido. Não é somente o fato do imóvel estar localizado em faixa de fronteira que o transforma em área de segurança nacional. Até porque, assim, a gente não vive conflitos, né? As fronteiras do Brasil estão totalmente pacificadas. Claro, tem algumas situações de bastante imigração, né? Tem a questão do crime organizado, às vezes localizado em faixa de fronteira, mas nada que afete a soberania nacional. Essa seria a situação. E se você puxar um pouquinho o fio da história, foram graças à ocupação de particulares, né, de pessoas físicas, de famílias, ao longo da história do Brasil, que consolidou esse território, né? A própria questão de Palmas foi arbitrada pelo Cleveland, né? E como fundamento foi utilizado o utis possidetis, que significa justamente o uso e a posse desse espaço territorial por brasileiros, que garantiu, então, a posse na área de fronteira por brasileiros garantiu o domínio dessa área, né? A soberania nacional. Então seria contraditório, na minha concepção, né? Essa perda de propriedade justamente daqueles que garantiram a posse da União, né? Então, o que acontece? Mas hoje, o que tem sido o entendimento? Existem situações, e eu vou colocar dois casos aí que eu participei e tenho conhecimento. Um primeiro deles é uma ação de uso capião, né? A gente foi ajuizado uma ação de uso capião, e houve então essa contestação da União, dizendo que era área de faixa de fronteira e que o proprietário deveria provar então a regularidade do imóvel. E nós sustentamos no seguinte sentido: não, essa área ela é de posse plena, não é necessária a segurança nacional, todos os vizinhos ali têm título de propriedade, então não seria o caso de perda de propriedade. Então é possível, então, que nem você falou, ele não é mero detentor, ele é proprietário, por isso tem que ser declarado uso capião. O uso capião foi até o STF, que não é uma coisa comum, porque o uso capião geralmente tem sido uma situação simples, né? Foi até o STF e a gente acabou garantindo então a propriedade. Uma outra situação que aconteceu é que o INCRA ele alega muitas vezes que o imóvel ele tem um título nulo e ele pretende então o cancelamento dessa matrícula. Para arrecadar, dizendo exatamente o seguinte: não, você está ocupando um título, uma área cujo título de propriedade é nulo, então você não possui direito de propriedade. Essa área tem que voltar para a União. Tem que voltar, é devoluta, ela tem que ser devolvida. E aí a gente enfrentamos já situações bem complexas que geram ansiedade, geram risco para os proprietários, que é o INCRA querendo arrecadar, discriminar essa área e arrecadar para destiná-la à reforma agrária. E aí o que acontece? Como a terra já é da União, então o proprietário não teria direito à indenização. Então isso é uma situação muito preocupante. Essa é uma situação muito preocupante. Então, nessa perspectiva de que ele não seria proprietário, porque o título originalmente é nulo, então ele teoricamente não existe no mundo jurídico, então ele poderia gerar uma perda de propriedade. Agora, se isso vai ser levado à frente, a gente sabe que são milhões de pessoas, milhares de pessoas, né? Aqui o oeste do Paraná já teve problema sério, muitos já foram regularizados no passado, mas e muitas vezes são pequenos proprietários, né? Porque na nossa região não tem grandes latifundiários, né, em faixa de fronteira. Se pegar todo o sudoeste do Paraná,
se a gente for pensar que as regiões mais afetadas, né, que seriam mais próximas à fronteira, Francisco Beltrão, ali o pessoal Realeza, ali Capanema, Marechal Cândido Rondon, ali toda essa região ali, são pequenos proprietários. Né? Pois é, e nesse ponto, como, né, a gente comentou, pega uma parte, uma fração da área do município de Palmas, mas Clevelândia, Honório Serpa, Belardo Luz, são municípios que têm praticamente todo o seu território dentro da faixa de fronteira. Sim. Toda e qualquer propriedade rural, ela tem que passar por essa regularização, por essa ratificação? Certo, então assim, ó, no julgamento que teve no STF, ficou consolidado, lá declarado, que quem tem imóveis até 15 módulos fiscais, né, que seria uma média propriedade rural, estariam dispensados. Isso não significa que você não possa, o Código de Normas, até do Paraná e do próprio Santa Catarina, ele não veda a pessoa a fazer. Mas não é obrigado. Não teria obrigação. Tá? Então, qual que tem sido a orientação jurídica? Você deveria fazer, independentemente do tamanho da propriedade, deveria fazer o histórico, a cadeia dominial que se chama. Então, você tem que buscar, aqui nos cartórios também chamam de título de justificação, né? Você ir lá na origem do imóvel e ver como que foi esse destaque do patrimônio público para o privado. Que ano foi, qual foi o título, e para ver se você se enquadra na necessidade. Porque o que pode acontecer? O Estado, como essa faixa de fronteira ela foi mudando ao longo do tempo, em algumas hipóteses, pode ser que o Estado titulou quando não era faixa de fronteira. Daí é uma situação. Aí é uma situação. E em outras hipóteses, pode ser que ele titulou a partir da década de 50, aí já era, no nosso caso aqui, 150. Né? Então é importante fazer esse histórico da propriedade, até para fins de você ter uma gestão documental da propriedade, né? Você ter uma gestão documental do teu negócio, né? Do teu negócio agrário, colocamos assim, então essa gestão contábil e também essa gestão fundiária, né? Para evitar qualquer alegação assim, né, que venha a ser feita, você já tem essa documentação organizada. Então, procure um advogado, uma pessoa, né, que trabalhe, né, que tenha conhecimento nessas situações imobiliárias, e aí você faz a cadeia dominial, e a partir daí agora teríamos o prazo de 5 anos, então teria tempo suficiente para fazer isso, verifica se é a hipótese ou não de fazer a ratificação. Recentemente, nas últimas semanas, aí, principalmente em Santa Catarina, alguns veículos de comunicação, né, veículos aí da imprensa, tratando sobre esse assunto, sobre essa necessidade da ratificação, dessa regularização de imóveis rurais, colocava assim de que proprietários de imóveis rurais de Santa Catarina correm o risco de perder as suas terras, caso não façam ou não fizessem essa ratificação. É isso mesmo? Esses proprietários de imóveis aí com mais de 15 módulos fiscais, sim, não fazendo a ratificação, corre o risco de perder o imóvel, a propriedade? Sim. Assim, ó, a gente não sabe qual vai ser a metodologia e qual vai ser a postura do INCRA, né, para aquelas pessoas que não fizerem e não cumprirem os prazos. Né? Então a gente não pode dizer nem que sim nem que não. Mas o que eu acho uma situação gravíssima se for acontecer é você despejar, digamos assim, né, ou essa pessoa perder a posse do imóvel. No sentido da propriedade, assim, tecnicamente falando, se o título for considerado nulo, você de fato perde a propriedade. Mas aí é dizer que você vai perder a posse, que são coisas diferentes. Uma coisa que qual que tem sido o entendimento é que você é mero detentor, né? Então você poderia continuar no imóvel, mas sem a propriedade imobiliária. Só que isso gera um problema muito grave, né? Porque aí você não, teoricamente, você não poderia alienar o bem, né? Não poderia pegar financiamento. Não poderia pegar financiamento, dar em garantia, alienações fiduciárias e tudo mais. Então, se isso vier a acontecer, vai ter um reflexo social
muito grande. Então eu acho que nesse sentido andou bem o Congresso Nacional em prorrogar esse prazo, né, e garantir segurança jurídica, até porque lá as pessoas estão produzindo. Inclusive, é condição para que você possa fazer a ratificação o cumprimento da função social da propriedade. Comprovar que a propriedade está produzindo. Está produzindo. Entendeu? Isso é uma dos requisitos, né, para você produzir essa, que não é uma terra, digamos assim, ociosa, que não está sendo praticado crimes nesses locais e tal. Então, na verdade, eu acho que seria muito temerário se chegasse a essa. Eu também eu não vi essa notícia, eu não vi em que contexto ela foi publicada também, né? Mas a gente torce que isso não aconteça. A gente torce que o órgão fundiário, que é o INCRA, garanta a essas pessoas que estão lá há décadas, muitas vezes até propriedades centenárias, né, possam fazer a sua regularização sem problema nenhum. Né? Paulo, obrigado por atender aqui o jornalismo da CUT para tratar de um assunto que é complexo, ele não é, né, do nosso dia a dia, mas que ele tem um impacto, né, como nós conversamos aqui, pode ter um impacto significativo aqui na região de Palmas, no oeste de Santa Catarina. Então, obrigado aí pela atenção com o jornalismo da CUT. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? É um assunto com relativo grau de complexidade. Ela envolve também a história do Brasil, porque na verdade o Brasil, a nossa região aqui, né? Ele teve muito desenvolvimento das fronteiras, né? Teve uma massa de pessoas, inclusive, que foram estimuladas pelo próprio Estado para ocupar as fronteiras, visando a garantia da segurança nacional, e agora se vê nessa situação. Então, o que a gente espera é que o poder público garanta a possibilidade dessas pessoas que estão ali de boa fé, que possam permanecer nesses locais com segurança jurídica. Isso é para isso, e é visando esse norte, esse objetivo é que a gente tem trabalhado aí no direito agrário e na garantia da função social da propriedade e em segurança jurídica a todas as pessoas. Obrigado.